programa Coletiva de Imprensa desta edição, vamos falar sobre a Igreja Católica. Nosso convidado é o Bispo da Diocese de Bragança Paulista, Dom Sérgio Aparecido Colombo. Sérgio Aparecido Colombo nasceu em Cajobi, interior de São Paulo, em 29 de agosto de 1954, possui 65 anos, é filho de Natalina Fiorotto e Antônio Colombo. Deixou a terra natal aos 6 anos de idade, passou a viver com seus pais em Americana e desenvolveu a vocação sacerdotal. Ingressou no Seminário Arquidiocesano da Imaculada Conceição em Campinas em 1974, onde cursou filosofia. Paralelamente, fez 2 anos de serviço social, teoria, na PUC Campinas. Em 77, iniciou o curso de Teologia na Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção, em São Paulo, e terminou o curso de Filosofia na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras das Faculdades Associadas do Ipiranga, também na capital. Sua ordenação presbiterial foi em 6 de agosto de 1980, na Paróquia do Senhor Bom Jesus, em Americana. Foi bispo auxiliar de São Carlos, terceiro bispo diocesano de Paranavaí, no Paraná, e foi nomeado bispo de Bragança Paulista em 16 de setembro de 2009. E não se esqueça, toda sexta-feira você tem um compromisso aqui com a TV Altiora, com o programa Coletiva de Imprensa, sempre indo ao ar pelo 39.1 digital para Bragança Paulista, também para Atibaia e Bragança Paulista pela TV a cabo da NET, número 12, e pela internet, a rede mundial de computadores por todo o mundo, através do altioratv.com.br. Bispo Dom Sérgio Aparecido Colombo, mais uma vez agradeço sua presença aqui na TV Altiora, o convidado desta sexta-feira no programa Coletiva de Imprensa. E eu começo pedindo para que o senhor conte para as pessoas quem é o cidadão Dom Sérgio Aparecido Colombo, quem é o Bispo Dom Sérgio. Obrigado mais uma vez pela presença. Obrigado eu por poder estar aqui mais uma vez na TV Altiora. Desta vez falando um pouco da minha vida. Eu sou de origem muito simples, meus pais e eu também cheguei a ser lavrador, né? Trabalhamos na roça e do interior, uma cidade chamada Cajobi, uma cidade próxima a Barretos, né? Foi de lá que nós viemos, de Cajobi, para São Paulo, ou melhor, para Americana, no estado de São Paulo, para que nós pudéssemos ter melhores condições de vida. Meu pai, minha mãe e nós nos mudamos para lá e foi lá que a gente se instalou. Eu tinha na época 6 anos e meio de idade. Portanto, lá em Americana foi toda a nossa vida, toda a minha vida praticamente, de infância, de escola, de trabalho, estudo de 1º e 2º grau, e de lá que eu saí para ser padre. Então minha mãe é Natalina Colombo, tem 84 para 85 anos, meu pai é falecido, tenho 2 irmãos e eu sou o filho mais novo desta família. E hoje me encontro aqui como bispo na cidade de Bragança Paulista, que é a sede da Diocese de Bragança Paulista, uma diocese extensa no seu território, na sua população, e aqui nós vamos realizando a nossa vocação, aquela vocação que Deus me deu, que Deus colocou no meu coração desde criança. Eu gostava muito de ir à missa com a minha avó, com os meus pais, gostava muito do sermão do padre. Quando eu era criança, no meio do cafezal, eu pedia para o meu pai me colocar em cima daqueles eucaliptos que foram serrados para fazer o cafezal, para eu fazer sermão, não é? E esse desejo sempre foi crescendo no meu coração, até o dia que eu tive que fazer uma opção. Eu vou ou não vou? E fiz então, com a graça de Deus, inspirado por Ele, a opção de ir para o seminário, e fui para o seminário em 1974. Né? E não me arrependi da opção que fiz,
Se tivesse que fazer de novo uma opção, seria esta a opção que eu faria, porque sou muito feliz naquilo que eu sou, naquilo que eu faço, uma pessoa realizada, não sem limites, não sem dificuldades, não é? Mas muito realizada naquilo que eu faço. E tudo que eu faço, eu procuro fazer para agradar a Deus, para a glória de Deus e para o bem daqueles que estão comigo, daqueles a quem eu faço. Seja os padres, seja as comunidades, as paróquias, o povo todo. Então, minha vida é um pouco isso. Uma vida de doação, uma vida de entrega. O meu lema de padre é: seguir-te-ei para onde quer que vás. Foi o propósito que eu fiz como Jesus. E agora, como bispo, continuando, já há 19 anos, o meu lema de padre, o meu lema episcopal, como aquele que serve. Então, seguindo Jesus como aquele que serve. Eu acho que isso resume a vida cristã, resume a minha vocação. Então o senhor desde pequenino já queria ser padre, já queria ser um sacerdote? Desde pequeno. Eu queria ser padre, eu queria ser um sacerdote. Dizem, né, ou dizia mais o meu pai do que a minha mãe, quando eu nasci, a minha avó foi a primeira a me tomar nos seus braços, ela era muito cristã, muito católica, ela disse: esse vai ser o padre da família. E realmente eu fui o padre da família. Seminário em Campinas o senhor realizou, né? Eu comecei numa congregação religiosa, os Padres do Divino Salvador, lá na cidade de Conchas. Foi para lá que eu fui no primeiro momento, porque eu fazia um trabalho de discernimento com as irmãs do Divino Salvador. E quando chegou o tempo de ir para o seminário, eu tomei a decisão de ir para lá. Mas chegando lá, eu percebi que não era bem aquele tipo de padre que eu queria ser. Eu queria ser um padre assim, que cuida de uma paróquia, que tem um povo, sabe? E na metade do ano é que eu fui para Campinas, para o seminário da Arquidiocese de Campinas, onde se formava padres para paróquia, padres chamados padres diocesanos. Então cheguei na metade do ano, entrei com a turma que já estava no seminário, fiz as leituras necessárias e continuei com eles. Então eu comecei praticamente o meu estudo em Campinas. Lá eu estudei no seminário interno os 3 anos da filosofia, 74, 75, 76. Foram os anos que lá eu passei. Durante a manhã era o estudo da filosofia. Como estava em Campinas, à noite nós podíamos fazer um curso na linha da história, não é? Na linha não das ciências exatas, mas da história, como sociologia, psicologia, e eu fiz então serviço social. Fiz o serviço social e nesse meio, né, junto com o serviço social, pela manhã nós estudávamos filosofia no seminário. Como é que é a vida de um seminarista? A vida de um seminarista é a vida daquele que está se preparando para ser um homem do povo, para ser um homem que serve o povo, que serve a igreja, que serve a Deus. Um homem que aprende a misericórdia, aprende a compaixão, aprende o serviço, aprende a viver como bom pastor. Porque ser padre é desde criança, portanto, desde os seus estudos, sempre ter a sua vida configurada com a vida do Senhor Jesus, que é pastor. E ele escolheu, né, para que nós continuemos o serviço dele. Ele não escolheu anjos, ele não escolheu santos, ele escolheu como escolhe quem ele quer. Se ele escolhe, ele capacita, ele prepara. Então o seminário é esse tempo de preparação para sermos padres. Agora, seminário se levanta cedo, porque vai estudar. Depois almoça, depois do almoço você tem as atividades, ou seja, estudar aquilo que você tem que estudar por conta da própria matéria. Então ler um livro, fazer um trabalho, fazer uma pesquisa. Também tem os momentos da espiritualidade, de assuntos que você estuda
recorrentes à sua vocação, não é? Trabalhos, no final de semana você faz um trabalho numa paróquia, a missa praticamente ou de manhã ou à tarde, a oração de manhã junto com a missa ou à tarde, chamada laudes ou vésperas, a oração da noite. Então essa é a vida de um seminarista, que se prepara para consagrar a sua vida totalmente a serviço de Deus, a serviço do povo, a serviço dos irmãos. Por isso que você precisa ter vocação, você precisa ser chamado para isso. Como você precisa ser chamado para se casar, tem que ter vocação para se casar, para conviver, para construir a vida com o outro cada dia. O padre é a mesma coisa, não é verdade? Então, nós vamos procurando realizar a nossa vocação. Claro que a nossa vocação primeira é viver. A nossa vocação primeira é abraçar a vida como dom de Deus, vivê-la na sua grandiosidade, na sua beleza, na sua essência. Agora, como você vai viver, se você vai ser um celibatário por uma escolha pessoal, se você vai fazer um casamento, vai buscar o casamento, se você vai ser um padre, ou o que você vai ser, qualquer profissão, você precisa ser chamado para aquilo, para ser feliz naquilo que você faz, e em sendo feliz, realizar os outros e fazer também os outros felizes. Eu acho que o papel de um médico qual é? É aliviar a dor, é fazer o outro feliz. Qual é o papel de um esposo? Fazer a sua esposa feliz. Quando ele faz a sua esposa feliz, é que ele é feliz. Quando um padre é feliz? Quando ele faz bem ao povo, quando ele está sintonizado com o povo, quando ele é feliz por pregar a palavra de Deus, por administrar o sagrado que Deus colocou nas suas mãos. Esse é o caminho que a gente faz. E em cima dessa questão de vocação que o senhor acaba de falar, que mensagem o senhor pode dar para aquele jovem que está prestando, está naquela decisão da vocação de seguir a carreira de padre? O que o senhor pode passar como uma mensagem com a experiência que tem hoje? Eu diria assim, você pensa em ser padre? Isso já alguma vez ocorreu na sua vida? Que bom, procure corresponder a esse chamado, pela oração, pela participação na comunidade, pela convivência numa comunidade de jovens, por exemplo, da sua paróquia, do seu grupo. É aí que você vai percebendo, porque foi aí que eu percebi que eu tinha vocação. Quando eu comecei a crescer, como coroinha, como membro do grupo de jovens, como catequista, depois como um ministro leigo, muito jovem ainda. Foi nesse trabalho, nesse existir, nesse fazer, que eu fui percebendo, não, o que eu quero é isto. Eu não posso querer ser um padre e querer estar na balada todo sábado à noite. Eu não posso querer ser um padre, não é? E ser dado aí as facilidades, muitas, que não são proibidas, mas que para um padre talvez não seria o melhor caminho. Você quer ser um padre, você vai se ocupar das coisas que o caracterizam como tal. Você vai ser um médico, você vai estar interessado por tudo aquilo que diz respeito à medicina. Você quer fazer um casamento, você vai procurar as moças, vai se interessar pelas moças que vão preencher você, que vão estar de acordo com aquilo que você pensa, que você deseja. Então é um pouco assim. Então, a oração, estar numa comunidade, a Eucaristia, a meditação na palavra, realizar algum trabalho em favor dos irmãos. E se isso realmente vai crescendo, então você procura o seu bispo, procura o seu pároco, fala para ele do seu desejo, você vai ser encaminhado na própria diocese, como nós temos esse trabalho que é o serviço de animação vocacional, para que você possa então fazer esse discernimento. É isso mesmo que eu quero? Não, não é isso que eu quero. A caminhada é longa do posto de seminarista até chegar ao cargo de bispo, né? Foram vários anos, né, Dom Sérgio? Nós temos um ano que é o ano inicial, chamado propedêutico, onde você vai se conhecer um pouco da igreja, vai mudar a sua rotina, oração de manhã, oração ao meio-dia, oração à noite, estudo, você tem que ir lá limpar seu quarto, limpar o seu banheiro, ajudar a limpar a casa, ajudar a arrumar a cozinha, preparar a mesa, limpar o jardim, limpar a piscina se tiver. Todo o trabalho é os seminaristas que fazem, não é? Então, é um ano de iniciação. Depois a filosofia, tudo se repete na filosofia, são 3 anos. Depois, na teologia, 4 anos.
Tudo se repete, como que eu falei no inicial. Cuida da casa, a oração, aquela coisa toda. Depois, a igreja chama você. Você teve um bom desempenho nas dimensões humana, na dimensão intelectual, na dimensão espiritual, na dimensão afetiva, você soube conviver no seminário, você soube se aproximar, você reza, você é alguém que faz a diferença, você realmente é alguém que tem sinais de que quer ser padre. Então o bispo leva o seu nome para o conselho de presbíteros, e o conselho de presbíteros então vai dizer, não, ele pode ser padre. Ele começa a fazer a sua preparação para a ordenação. Primeiro ele recebe as ordens, né, que é o acolitato, é aquele que ajuda oficialmente o padre, é o leitorado, aquele que deve proclamar as leituras na missa, se ele estiver na missa, não é? Depois ele recebe o diaconato, não é? Que é uma fase anterior ao presbiterado, que é o ser padre, e depois ele recebe então o ministério de presbítero, que é o ser padre. Ele é ordenado padre, não é? Ele recebe então os ministérios, não é? A introdução às ordens, depois o diaconato e o presbiterado. Então, isso já quando ele tiver terminado praticamente os estudos. Ser bispo é uma outra questão. Sim. Quem é que fica bispo? Quem é mais inteligente? Quem fala várias línguas? Não. Fica bispo quem tem uma ficha bonita de trabalho na igreja. Por exemplo, você é um padre que prega, que organiza, que evangeliza, que assiste as pessoas, que visita os doentes, que tem, além do seu trabalho paroquial, você tem um trabalho na diocese, alguém próximo do bispo na ação evangelizadora, na coordenação pastoral, no conselho de presbíteros, na formação dos futuros padres, não é? Então você é alguém que se destaca aí. Então você pode ser convidado para ser um bispo. Antigamente tinha outras prerrogativas. Por exemplo, saber várias línguas, ter estudado em Roma. Eu não sei várias línguas, eu não estudei em Roma. Sim. Eu sou um soldado raso. O que eu sempre levei a sério foi a minha formação e o meu trabalho. Nunca uma família que chegou ao meu conhecimento com doença, com problema, com dificuldade, ficou sem ser visitada, um doente sem ser ungido, um casal sem ser orientado, uma família sem ser visitada, não é? Todas as pastorais funcionando, eu ainda tinha tempo para o meu trabalho com o bispo, secretaria, conselho de presbítero, coordenação pastoral, e aí os outros bispos que me conheciam por conta do trabalho que ia além da diocese, indicaram a mim para ser bispo, e eu acabei sendo nomeado bispo pelo Papa. Legal, eu vou até pedir para o senhor contar como é que se desenvolve dali para frente de bispo para aquele que chega ao cargo até de Papa, que é o maior cargo da Igreja Católica, mas nós vamos fazer um primeiro intervalo comercial aqui no Coletiva de Imprensa. Hoje estamos recebendo o bispo da Diocese de Bragança Paulista, Dom Sérgio Aparecido Colombo, contando um pouco sobre a sua trajetória desde o início como seminarista, hoje como bispo, e contando toda a história, como que funciona o trabalho na Igreja Católica. Coletiva de Imprensa vai ao primeiro intervalo e nós voltamos em instantes.